Boa tarde, galerinha do 7º ano do Colégio Objetivo de Inhandeara, aqui é a Prof. Carol. Vamos dar início a mais uma aula de literatura com a apostila de todos os textos em mãos. Bora fazer as correções? Vamos lá, qualquer dúvida envie no WhatsApp, no grupo ou no privado. Não fiquem com dúvidas. A Prof está aqui para atendê-los da melhor forma possível. Continuando os nossos estudos com a apostila de todos os textos, vamos seguir na página 48, onde nós vamos para as correções devidas. Então vamos lá, leia a transcrição de um trecho de uma conferência de Ariano Suassuna, nosso incrível, maravilhoso escritor de Alto da Compadecida. Vamos lá? Vai gente na minha casa me jogar coisa na cara. Eu tenho um azar para isso da peste. Não sei se acontece com vocês. Eu não vou na cara de ninguém, aperrear ninguém para converter ninguém a coisa nenhuma. Mar na minha casa de vez em quando baixa um. A mim, ninguém me enrola não. Eu sou um sertanejo, tenho os olhos abertos para essas besteiras todinha. E já vi muita gente chegar lá no Nordeste e me profetizar. Olha, você dá tanta importância ao folheto de cordel. O folheto de cordel vai se acabar. Uns 10 ou 12 desses que já foram, já embarcaram e o cordel tá lá. Viu? Tá certo. Bom, pessoal, eu tentei ler de uma maneira assim que parecesse bem uma oralidade, né? Mais do que uma leitura, para mostrar para vocês justamente essa variação linguística. No primeiro momento, vocês podem, assim, ter um estranhamento em relação a esse texto. Ele pode causar em vocês um estranhamento, não é verdade? Mas vamos lá. A transcrição lida foi feita utilizando-se as convenções gráficas e ortográficas correntes do português escrito, tendo sido a ortografia padrão alterada para mostrar aspectos mais salientes da variedade linguística utilizada pelo autor. Relacione cada conjunto de ocorrências a seguir a sua devida descrição. Então, nós temos aqui jogar, converter, chegar, profetizar. Vou, baixa, da peste, aperrear. Car, nenhuma, os olhos abertos, essas besteiras todinha foram, embarcaram. Bom, aqui vou passar para vocês as respostas que vocês tiveram que relacionar com cada item acima. Então, vamos lá. Primeiro é o vou e baixar. Vocês vão colocar o número 2. Depois é o número 1. Né? Então, o número 2, vou e baixar. São exemplos típicos da fala brasileira, em qualquer variedade linguística, que mostram a queda da semivogal. Aqui a gente perdeu o U. A palavra não é voo, é voo, né? Então, aqui não é baixar, é baixar. Então, olha só. Nós perdemos a semivogal na pronúncia dos ditongos decrescentes terminados em U ou I. Aqui é a número 1. Jogar, converter, chegar, profetizar. Por quê? Porque são exemplos típicos da fala brasileira em qualquer variedade linguística da eliminação do som do R final na pronúncia das formas verbais no infinitivo. Certo? Aqui nós temos o 4. Car e nenhuma. Essa é uma reprodução ortográfica de alguns sons típicos das variedades linguísticas de algumas regiões, entre elas o Nordeste, de onde vem o autor. Então, pessoal, essa aqui, talvez aqui cause mais estranhamento em vocês, porque a gente não fala assim, nenhuma, car. Então, isso é uma pronúncia mais típica de uma região. Exemplos típicos da fala brasileira, o 4. Quer dizer, o 6º, né? O 6º, foram, embarcaram. Então, é um exemplo típico da fala brasileira em qualquer variedade linguística da redução da terminação ato narão para aru nas formas verbais conjugadas na terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito. Aqui é o 3 da peste, aperrear,
Exemplos de termos pertencentes a uma variedade regional típica do Nordeste brasileiro, região de origem do autor. Então, nós não usamos esses vocábulos da peste, aperrear, eu tô aperreado. Isso é típico da região mesmo, uma variedade da regional. E a última, a quinta, os olhos abertos, essas besteiras todinha. Aqui nós temos exemplos de concordância feita com a marcação do plural apenas no primeiro termo da expressão. Recurso típico de algumas variedades linguísticas do português brasileiro. Bom, depois vim aqui trocar ideias com os colegas, né? Vocês utilizam algum dos termos ou das construções usadas por Ariano Suassuna na sua fala? E quanto à pronúncia, vocês conseguem perceber alguma semelhança ou diferença? Bom, aqui era para um momento de interação, né? Mas nesse momento não há possibilidade, então a gente vai para a próxima. Leia o meme ao lado e o boxe, a gíria e responda a questão. Bom, aqui era para vocês saberem um pouquinho sobre gíria, que você deve ter notado que alguns grupos sociais, por exemplo, dos jogadores de futebol, dos policiais, dos skatistas, dos surfistas, dos funkeiros, dos estudantes, usam na fala certas palavras e expressões que lhes são próprias. Esse tipo de variedade linguística é chamado de gíria, normalmente criada por um grupo social ou profissional. A gíria, por sua expressividade, pode tanto desaparecer rapidamente quanto se estender a linguagem de todas as camadas sociais. A palavra legal, de acordo com a lei, por exemplo, passou a ser usada pelos jovens como sinônimo de bom, certo, sem problemas. Com o tempo, acabou sendo usada por todos os grupos sociais e hoje já é registrada no dicionário com esses sentidos. Gíria dos skatistas: apavorar, humilhar o grupo. Atravessar, atrapalhar quem está andando de skate. Bafão ou garganta, skatista que fala muito e anda mal. Banks, pista no formato de uma concha com a parte convexa voltada para cima. Aí essas pronúncias aí, ball, pista com o formato de uma cápsula com a parte convexa voltada para cima. Carvings, manobras em curva. Corner, cantos da pista usados para manobras em curva. Dar área, ir embora. Drenado, empolgado, vibrante. Estrelinha, pessoa que anda bem e quer se mostrar. Olha só então, gente, se vocês conversassem com um skatista e ele usasse esses termos na conversa, será que daria para você compreender? Eu acho que ficaria um pouco difícil, né? Porque esse vocabulário não faz parte do nosso cotidiano. Então vamos lá. O texto verbal da parte superior, olha só aqui também. Se você não está de boas, não venha desdeboar os deboadores. O texto verbal da parte superior do meme faz uso de uma gíria. Qual é ela e qual é o seu significado? Então aqui a gíria seria estar ou ficar de boas, que significa sossegado, tranquilo, tô de boas. Tô tranquilo, tô sussa, né? Qual a relação dessa gíria com a imagem do fundo do meme? A imagem de fundo, um bicho preguiça, remete à ideia de uma pessoa sossegada, tranquila, independentemente do que esteja acontecendo à sua volta. Uma pessoa relax, né? O texto da parte inferior do meme constrói efeito de humor ao criar outras palavras a partir dessa gíria. Quais são essas palavras? Desdeboar e deboadores, ok? São palavras que são, para dar um efeito de humor, elas acabaram sendo criadas, mas não são palavras que constam do dicionário. Como foram formadas essas palavras a partir da gíria em estudo? Qual é o significado de cada uma delas e a que classe gramatical elas pertencem? Bom, vamos lá. Resposta um pouquinho longa, mas vamos lá. A primeira, pelo acréscimo do prefixo des, indicador de negação, e pela desinência ar, do modo indicativo. Trata-se de uma forma verbal, que nesse caso significa tirar do sossego, incomodar. A segunda, pelo acréscimo do sufixo dor, que indica agente, isto é, aquele que faz algo, mas a terminação de plural
trata-se de um substantivo que nesse caso significa aquele que está tranquilo, sossegado. Então aí os desdobramentos de desdeboar e deboadores. Seguindo a mesma lógica, crie outros termos derivados dessa mesma palavra, indicando seus sentidos. Então, há várias possibilidades de resposta, viu, gente? Entre elas, deboar, deboamento, deboação, deboantes, deboados, entre outras. Agora nós vamos para a página 50 das nossas atividades. Há alguns pronomes e expressões de tratamento como tu, você, o senhor, a senhora, que usamos com frequência. São comuns no convívio familiar, com pais e parentes e no convívio social, com vizinhos, professores, funcionários da escola, pessoas que nos prestam serviços. Troque ideias com os colegas. Como você trata seus familiares mais velhos? Como pais, avós e tios, você trata por tu, por você ou por senhor ou senhora? Pessoal, é uma resposta de vocês aqui, porque talvez faz parte da própria criação tratar por senhor e senhora ou tratar por você. O tu, eu acredito que vocês não utilizem, porque isso é mais usual do Rio Grande do Sul. Eles usam muito o pronome tu. Nós usamos mais o você. Então, assim, dependendo da idade, nós chamamos de senhor, senhora, por uma questão até de respeito. Mas há pessoas que não têm o hábito, não que está se respeitando, a questão é de hábito mesmo. Então, é uma questão particular de cada um que vocês têm que responder. E pessoas mais velhas que não pertencem à família? Aqui são pessoas como pais, avós, tios, pessoas que são familiares. Aqui, pessoas que não pertencem à família, você chama de tu, de você ou de senhor? Por exemplo, a prof, que é mais velha, né? Os profs que são mais velhos. Vocês chamam de você ou de senhor ou de senhora? Em que situações você considera que o emprego de senhor ou senhora é obrigatório? Bom, pessoal, aqui é importante vocês perceberem que a linguagem pode expressar maior ou menor grau de intimidade e distanciamento, e que a adequação da linguagem ao interlocutor e à situação, ela pode contribuir para o sucesso ou insucesso da comunicação. De repente você está numa situação tão formal, aí você vira e fala você para uma pessoa mais velha, numa situação informal, a pessoa pode se sentir desrespeitada. E por outras vezes a pessoa pode ser mais velha, não ser da família, mas você tem grau de intimidade, você chama de você, né? Por exemplo, eu mesmo, vocês podem chamar de você, eu não vou me sentir desrespeitada, porque nós temos amizade. Mas muitos ainda chamam de senhora também, não tem problema, uma questão aí de cada um. Não há uma obrigatoriedade, vai aí da necessidade e da vivência de cada um, sempre observando o contexto em que a linguagem está sendo inserida. A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil, de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Embora a língua seja a mesma, há muitas variações de um país para o outro. Por exemplo, em Portugal, sorvete é gelado e esparadrapo é adesivo. Você sabia? Então, olha só, para nós adesivo já é outra coisa, né? Que cola na agenda, no caderno. Troque ideias com os colegas, vamos descobrir a correspondência entre essas palavras. Gostaria muito de saber o que vocês responderam aqui. Bem curiosa, mas vamos lá, ó. Começando por bermuda, que no Brasil é bermuda, em Portugal é calção. No Brasil, pênalti. Em Portugal é castigo máximo. No Brasil, durex. Em Portugal, fita cola. No Brasil, legal. Em Portugal, giro-gira. No Brasil, gol. Em Portugal, golo. No Brasil, turma. Em Portugal, malta. No Brasil, chiclete. Em Portugal, pastilha elástica. No Brasil, apostila. Em Portugal, sebenta. No Brasil, sanduíche. Em Portugal, sandes. Olha só, gente, é o mesmo idioma, mas vejam
totalmente diferente as palavras, né? O significante totalmente diferente. Embora o significado seja o mesmo, o significante, que são letras e sons, são bem distintos, podendo-nos até confundir, não é verdade? E agora para a página final das nossas correções, a 51. Na década de 1960, a televisão apresentava um programa musical chamado Jovem Guarda, liderado pelo cantor e compositor Roberto Carlos, que popularizou então um grande número de gírias, hoje em desuso. Hoje não se usa mais. Converse com seus pais e avós para procurar saber o significado dessas gírias ou pesquise na internet. Também gostaria de saber se vocês perguntaram para os pais e qual foi a resposta, mas vamos lá. Bacana, pessoal. Bacana significava uma pessoa rica, que se veste bem, uma pessoa agradável. Hoje a gente não fala bacana com esse significado, né? A gente fala bacana no sentido de legal, não no sentido de rico. Boco-moco, uma pessoa que não sabe se comportar bem ou se veste mal, né? Hoje a gente fala que se veste mal, a gente fala brega, né? Nada de boco-moco. É uma brasa mora, é muito bem, entende? Papo firme, pessoa que não dá mancada. Talvez algumas pessoas até usem ainda papo firme, papo reto. Bicho, uma forma de tratamento equivalente a cara. E aí, bicho, tudo bem? Essa não é mais usual. Carango, carro. E tremendão, que tem a música, né? Tremendão, muito bom. Aqui vocês têm aqui um pouquinho ali conhecer a Jovem Guarda, como vocês podem observar, Roberto Carlos. Bem legal que vocês façam uma pesquisa sobre a Jovem Guarda, bem interessante, porque é a única forma de vocês conhecerem, né, essa explosão que fez parte aí da década de 60. Pessoal, aqui nós finalizamos a nossa correção. E para a próxima aula, eu envio em PDF as páginas que vocês deverão fazer, ok? Tenham uma ótima tarde, um ótimo resto de final de semana. Eu estou aqui torcendo para que vocês estejam conseguindo acompanhar e compreender, certo? Não fiquem com dúvidas, pergunte para a prof. Um beijo imenso no coração e fiquem com Deus.